Hoje aqui no programa nós vamos conversar sobre as doenças de visão comuns no inverno. E o médico oftalmologista Dr. Daniel Kamlot está aqui para conversar conosco, tirar nossas dúvidas. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Salatiel. Doutor, agora no inverno as pessoas tendem a ter alguns problemas de visão. Quais são os mais comuns? Então, no inverno, a gente costuma tirar do armário aquelas colchas de lã, aquela roupa que estava guardada por muito tempo. Então, isso que estava guardado começa a juntar muito ácaro, muito pó. E quem tem rinite alérgica pode induzir uma conjuntivite alérgica também, que seria um olho vermelho, que coça mais, fica inchado, que até confunde com uma conjuntivite viral, que também é comum no inverno, mas essa conjuntivite alérgica vai coçar mais e está mais relacionado a essa mudança de temperatura, a você estar em casa, de repente chegar no frio, você tirar essas roupas, coxa de lã, tapete, tudo isso que você vai utilizar pode induzir uma conjuntivite alérgica. Já a conjuntivite viral seria mais relacionado a você estar em ambiente fechado, com maiores probabilidade de você ter um contágio, uma epidemia de uma conjuntivite viral que pegaria de uma pessoa para outra, onde o sintoma seria um pouquinho diferente da conjuntivite alérgica. E também o olho seco, que é um momento do ano que não chove muito, o clima é muito seco, o uso de computador, celular, o trabalho com aquele ambiente faz com que o olho resseque mais e o inverno também ajuda nesses sintomas. Doutor, quem usa lente de contato tem uma tendência maior a ter o olho seco? Sim, porque a lente de contato é um corpo estranho que a gente coloca no olho e esse corpo estranho dificulta mais a oxigenação e a lubrificação. Então, um paciente com olho muito seco, a gente até indica o uso menor de lente de contato, dependendo até do tipo de olho seco, até contraindica o uso de lente. Então, a gente vai sempre acompanhar e indicar a lente adequada para cada paciente ou até mesmo contraindicar, dependendo do caso. Doutor, tanto no caso do olho seco decorrente do clima, esse período do ano, quanto para quem usa a lente, né, foi a última pergunta que eu fiz, existe medicamentos, o colírio, basicamente, que pode ajudar? Sim, existem os colírios lubrificantes, que existem diferenciais entre eles. Existe o lubrificante que deve ser usado no olho seco mais grave, existe o lubrificante que deve ser usado com a lente sem conservante, para que não estrague a lente. Então, existem os colírios que devem ser indicados em cada paciente, não seriam iguais para todos, e tudo deve ser avaliado para indicar especificamente para cada caso. Então não pode ir na farmácia e comprar aquele da propaganda, né, doutor? Tem necessidades específicas e tem que respeitar isso, porque, inclusive, o uso de medicação sem prescrição pode camuflar um problema e quando o paciente vier a fechar um diagnóstico já está numa fase mais avançada. Sim, sem dúvida, porque aqueles da propaganda, aquele que vai chegar no balcão e falar, usa esse aqui que vai clarear, existem vasoconstritores no colírio, que fazem um afinamento dos vasos que deixam o olho mais claro. Mas isso causa o efeito rebote, quando você para de usar, volta pior. E se você tem uma tendência a ter pressão arterial mesmo do corpo alta, esse vasoconstritor a longo prazo pode ajudar a aumentar. Então ele deixa o olho claro, não resolve o problema do olho seco e ainda cria problemas maiores. Além de colírios de corticoide, que podem clarear, mas podem causar catarata, aumentar a pressão do olho. Então deve-se tomar muito cuidado qual colírio usar, quem está indicando, se foi receitado pelo médico. No caso anterior que nós falamos da conjuntivite, que pode ser alérgica ou viral, também é importante procurar um especialista para diagnosticar e tratar da maneira correta. No caso da alérgica, provavelmente vai ter que tomar cuidado com a causa em si, e a viral também requer uma prescrição de medicamento adequada. Seria antibiótico, doutor? Sem dúvida deve ser diferenciado, porque a conjuntivite é a inflamação da conjuntiva, que pode ter a causa bactéria, vírus, alergia, além do olho seco ter outras causas até mais graves, como uma uveíte, uma inflamação ocular, que pode causar até cegueira, o próprio glaucoma agudo, que pode gerar uma dor, úlcera de córnea, que pode até causar uma lesão na córnea, causar uma cicatriz, até uma perfuração ocular, se você utilizar o medicamento errado. Então, o diferencial deve ser feito. As conjuntivites não têm o mesmo tratamento. A conjuntivite alérgica também
não passa, a conjuntivite viral passa, então você deve também diferenciar para saber se esse paciente deve ser afastado das atividades ou não, saber o medicamento correto, um antialérgico local, se vai ajudar sistemicamente também, o viral se vai adiantar algum anti-inflamatório, se é necessário já usar ou se espera, se deve ser usado corticóide ou não, anti-inflamatório não hormonal. Então, não é igual em todos os casos, deve ser avaliado qual medicamento em cada caso. Porque se o medicamento for usado colhido de forma errônea, pode atrapalhar o andamento, o tratamento correto e até piorar a evolução da doença. Isso, doutor, nós estamos falando de modo geral, mas pode ocorrer em crianças, adultos, idosos. Sem dúvida, porque as crianças principalmente começam a estudar em creches, não tem muito anticorpo e começam a pegar tanto a parte respiratória como a parte viral, como a parte da conjuntivite viral, seria muito mais fácil pelo contato, coçar do olho, com muitas crianças juntas. A parte alérgica, como eu falei, tirando os casacos de lã do armário, utilizando, acaba tendo mais a conjuntivite alérgica. Então, tanto os idosos como as crianças, essas epidemias virais podem pegar e deve-se tomar um cuidado e ser avaliado corretamente para indicar o tratamento correto. De modo geral, para a gente finalizar, doutor, quais são as dicas para quem está nos assistindo cuidar da visão agora na estação? Em primeiro lugar, não seguir propaganda, não seguir dica de amigo. Em primeiro lugar, marcar o oftalmologista. Em muitos casos, o médico clínico quer ajudar, só que às vezes não consegue ajudar o suficiente porque não tem um aparelho adequado para fazer o diferencial e o diagnóstico. Então, a consulta com o oftalmologista, o médico oftalmologista é muito importante para que seja feito o diagnóstico, o tratamento correto e que seja feita até as orientações corretas em cada caso para um tratamento que não vá causar nenhum problema. Doutor, muito obrigado pelas informações. Volte outras vezes para tirar nossas dúvidas. Muito obrigado, Salatiel. Obrigado você também pela companhia e eu te espero para o nosso próximo bate-papo aqui no Doutor TV.